Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós celebramos esta solenidade de São Pedro e São Paulo, e hoje nós também celebramos o dia do Papa, porque hoje nós celebramos Pedro, e Pedro que é o primeiro Papa, ou seja, Pedro foi aquele que foi chamado por Jesus para ser primus inter pares. No latim, essa frase significa o primeiro entre os iguais. Ou seja, os 12 apóstolos, Pedro, ele foi chamado para ser o responsável de pastorear os apóstolos de Jesus. E a missão de Pedro é guardar todo o depósito da fé. O que significa isso? Guardar tudo aquilo que o Senhor ensinou, guardar tudo aquilo que o Senhor pediu para que fosse anunciado, e defender a igreja de desvios, defender a igreja de pensamentos heréticos. O que significa a palavra heresia? Hairese significa opiniões que não estão de acordo com aquilo que é tipicamente, genuinamente evangélico. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante a gente perceber que Pedro, ele foi chamado, e ele era o discípulo, o apóstolo menos, digamos assim, menos letrado e menos capaz do que todos em relação aos outros apóstolos. Na comunidade de Jesus, ou seja, entre os apóstolos de Jesus, nós tínhamos Mateus, que era um homem muito inteligente, cobrador de impostos. Nós tínhamos um Judas, que era um zelote, ou um zelota, vamos dizer assim, que ele era responsável pela questão econômica do grupo, ou seja, entre os apóstolos, ele era o responsável de ficar com a bolsa das coletas, porque ele tinha a missão de guardar ali, de prover com dinheiro as necessidades dos apóstolos. E também Judas, ele era um político, porque ele tinha capacidade de articulação muito grande. Inclusive, Judas entregou Jesus, porque pensava que Jesus ele fosse causar uma revolução política, e não era a perspectiva do Cristo, não era a perspectiva do Senhor. A perspectiva do Senhor era outra, era salvar, e aí também salvar todas essas estruturas. Então Jesus tinha uma perspectiva completamente diferente da política partidária, como pensava Judas. Então nós tínhamos no grupo de Jesus pessoas inteligentes, claro, nós tínhamos pescadores, nós tínhamos muitas pessoas simples, mas nós tínhamos um Pedro, que ele era de certa forma durão. Pedro ele era até um pouco, às vezes, meio ignorante, né, na nossa linguagem popular, e o Senhor chamou para ser primus inter pares um Pedro. E é interessante que a gente vê no Evangelho, muitas vezes, essas incongruências de Pedro, digamos, Pedro dessa perspectiva de incongruência, dessa perspectiva até de insegurança,
Então a gente vê muitas vezes Pedro muito motivado para fazer determinadas situações, ora ele se desmotiva, ora a gente vê Pedro triste algumas vezes, a gente vê Pedro negando Jesus ali por conta de insegurança, por medo, um homem muito medroso também. Então a gente vê que Pedro é humano, e Jesus ele chama Pedro, porque Jesus pergunta para os seus apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? É muito interessante essa pergunta de Jesus, porque é muito fácil a gente falar sobre alguém por ouvir falar. Então, quando a gente escuta outras pessoas falando sobre alguém, a gente pode ter até uma ideia daquilo que aquela pessoa é, mas a gente não tem certeza do que a pessoa é. Inclusive as histórias sobre as pessoas, quando você ouve falar sobre elas, geralmente são falsas. Todo conhecimento verdadeiro, todo conhecimento que se assemelha à verdade, é aquele em que você conhece a pessoa, que se relaciona com ela. E é interessante que você faz uma experiência com ela. E Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: quem vocês escutam, o que vocês escutam dizer a meu respeito? Essa resposta é muito fácil, porque uns vão dizer que Jesus ele era Elias, outros que Jesus é um dos profetas, ou João que voltou. É interessante porque a gente pode reproduzir muito facilmente o que os outros falam a respeito de uma outra pessoa. E aqui entre os discípulos de Jesus era muito fácil dizer o que outras pessoas diziam a respeito de Jesus. Bastava repetir aquilo que as pessoas falavam a respeito de Jesus. Mas é interessante que Jesus faz uma outra pergunta. Ele diz: quem? Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então isso já é uma perspectiva diferente. Só pode dizer quem é Jesus aquele que fez uma experiência com Ele. Eu não posso dizer quem é Jesus se eu não fiz uma experiência com Ele. E muitos de nós que somos de igreja podemos falar em Jesus sem termos feito uma experiência com Ele. Eu me lembro que na minha ordenação diaconal, quem pregou o retiro da minha ordenação diaconal foi Dom José Ferreira Salles. Então ele pregou esse retiro para nós, e ele fez uma pergunta para nós: quando foi que Jesus apareceu na primeira vez na sua vida? Todo mundo respondeu de uma forma muito rápida e muito, de certa forma, intuitiva: no dia em que eu fui batizado. Então é muito fácil a gente responder: quando foi que Jesus apareceu a primeira vez na sua vida? No dia que você foi batizado. Mas ele perguntou, eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando quando foi que Jesus apareceu pela primeira vez na sua vida, que fez uma mudança verdadeira, real na sua vida. Porque tem muita gente batizada, mas que se perdeu de Jesus. Tem muita gente batizada que se perdeu. E aí o que acontece? Aqui mesmo, na igreja, aqui na secretaria, tem muita gente, tem livros e livros de batistérios, livros e livros, que você vai lá, vê um monte de nome, mas a gente se pergunta: quantas dessas pessoas, elas estão com Jesus? Ou quantas dessas pessoas estão vivenciando a sua fé na igreja? Porque estar com Jesus não é só dizer que está com o Senhor. A fé em Cristo é uma fé que se vive em comunidade, desde os primórdios. Dizer que está com Jesus é dizer que vive essa fé como comunidade. E a gente pode se perguntar: será que pelo fato de você ter batizado, realmente Jesus apareceu na sua vida? A gente foi batizado criança. Pode ser que alguém aí, pode ser que a maioria nem sequer se lembre porque era muito bebê. Mas a pergunta é: quando foi que Jesus apareceu na sua vida e fez a diferença na sua vida? Essa é a questão. Porque só faz experiência com o Senhor aquele que deixou Jesus fazer diferença na sua vida. É por isso que diz o documento de Aparecida: a gente só é discípulo missionário do Senhor quando primeiramente a gente faz uma experiência pessoal com Ele. E aí como é que a gente faz experiência pessoal com o Senhor? Através da oração, através da prática dos sacramentos, através da prática do bem, da caridade. É assim que a gente vive essa experiência com o Senhor. E é muito interessante que Pedro respondeu. E Pedro respondeu não foi porque ouviu falar, ele respondeu porque ele, em meio até mesmo à sua pequenez,
Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta frase é o cerne da nossa fé, é o fundamento da nossa fé. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou seja, Ele fez essa experiência. Ele não foi aquele que escutou falar. E é muito interessante quando Pedro diz isso. Nosso Senhor diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aquela leitura que diz: Senhor, eu te louvo, porque revelaste isso aos pequeninos, escondeste tudo isso aos sábios entendidos. E aquela outra frase que diz: a gente não nasce pronto, o Senhor vai nos capacitando. E quando a gente se deixa capacitar pelo Senhor, o Senhor faz grandes coisas em nossa vida. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele disse, o Senhor disse: bem-aventurado és tu, feliz és tu. E disse mais: por isso eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro significa pedra. E Jesus falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, que pedra é essa? A profissão de fé. Aquela profissão de fé que Pedro fez. Qual foi a profissão de fé que Pedro fez? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa profissão de fé é a pedra sobre a qual a igreja se ergue. E é a fé dos apóstolos. E é a fé da igreja. E os apóstolos têm a responsabilidade de proteger essa fé. E Pedro tem a responsabilidade de guardar e proteger essa fé, de pastorear a igreja para não deixar que a igreja se desvie e de forma nenhuma professe que Cristo não é o Filho de Deus vivo. Ou seja, Pedro tem a responsabilidade de guardar essa fé, e essa fé, e sobre esta fé se ergue a igreja. Por isso que a igreja, Jesus falou: e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Tem muita gente que fala por aí: ai, mas Jesus não deixou a igreja. Mas não é isso que diz o Evangelho. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. É muito importante a gente falar isso, porque quem disse isso foi Jesus. Foi Jesus. E aí o que acontece? Essa igreja que é edificada sobre esta pedra, que é a fé de Pedro, a profissão de fé de Pedro, passou pelo tempo cometendo muito pecado, errando, mas uma igreja que teve a capacidade de, dentro, no seio dela, surgir tantos santos e santas. Uma igreja que tem uma dimensão humana, imperfeita, limitada, porque é uma igreja composta por seres humanos, por pessoas falhas, por pessoas que caem, por pessoas que se levantam, por pessoas que muitas vezes são inconstantes, como Pedro era, como Mateus era, e como tantos outros discípulos, como Tiago e João, que certa vez estavam brigando para saber quem é que ia ficar do lado direito e esquerdo de Jesus. Uma igreja que é feita de humanidade, e na sua dimensão humana, na sua dimensão também imperfeita, mas uma igreja que é perfeita, porque ela nasce da vontade de Deus e não da vontade dos homens. Uma igreja que carrega essa perfeição, porque ela nasce do lado aberto de Cristo, onde jorra sangue e água, como dizia São João Crisóstomo. Uma igreja que aparece na história através em Pentecostes, ou seja, na vinda do Espírito Santo. Não é aquele Pentecostes ali perto ali da pipoca, não. É Pentecostes, tá certo? Que é a vinda do Espírito Santo. Uma igreja que é mistério. Uma igreja que é mistério. A igreja de Cristo. A palavra igreja significa comunidade. E a gente vê qual é a igreja de Cristo que aparece na história. É aquela que tem
o pastor, a Eucaristia e ao redor o povo. Sem a Eucaristia nós não temos genuinamente igreja, nós temos comunidade de fé. Como dizia Dominus Iesus, nós não temos, sem a Eucaristia nós não temos igreja, temos comunidade de fé. Por isso que é muito importante a gente entender que a igreja, Jesus deixou sim uma igreja e deu a responsabilidade a Pedro de conduzi-la na história. E Pedro, depois que morreu, antes de morrer no caso, ou depois que morreu, melhor dizer, depois que morreu, os discípulos que continuaram a missão elegeram um outro pastor para dar continuidade. E esse outro pastor, depois que morreu, a igreja elegeu outro para dar continuidade. E assim passaram-se séculos, 2 milênios, e nós temos o Papa Francisco como continuador da missão de Pedro. Por isso, quando a gente fala do Papa Francisco como Pedro, muita gente não entende. Mas como é que o Papa Francisco é Pedro? É porque ele continua a missão de Pedro. Ele está na linha da sucessão apostólica. Ele é Pedro. E qual é a missão do Papa Francisco? É a mesma missão de São Pedro. Não deixar que a igreja se desvie de sua real natureza, de ser no mundo sacramento da salvação. É não deixar que a igreja se desvie, é não deixar que a igreja acredite em um Cristo que não é o Filho do Deus vivo, é não deixar que a igreja se desvie de sua fé, é manter a sua fé na crença do Cristo, Filho do Deus vivo, Senhor. Esta é a missão de Pedro, esta é a missão da igreja. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, diz aqui: tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. E as pessoas têm uma confusão em relação a isso. O que é essa ligação? O ligar e desligar significa, tudo que tu ligares na terra significa quando a igreja reconhece que alguém na comunidade se desligou, ou seja, que alguém na comunidade se afastou de Deus e professou outra fé. O ligar significa professar outra fé. Pedro liga a excomunhão. O que é excomunhão? A excomunhão não é aquela coisa que o pessoal entende, uma ameaça do Papa ou da igreja às pessoas. Excomunhão significa quando inclusive Mateus é o evangelho da igreja. Mateus é chamado de evangelho da igreja. O que é ligar? É quando eu sou ligado à excomunhão. Quando eu, através de minhas opções, sabendo do depósito da fé, sabendo o que a igreja ela me orienta, eu escolho outra coisa. Eu simplesmente nego o que diz a igreja. Mas não é qualquer coisa, porque tem coisas que a igreja diz que eu posso, de certa forma, dizer: olha, eu não concordo muito bem com isso. Você não é obrigado a acreditar em anjo. Anjo não é um dogma, é uma verdade de fé. Você não é obrigado a acreditar na existência do demônio, embora que a igreja diga que o demônio existe, mas você não é obrigado. Você não deixa de ser cristão católico pelo fato de você não acreditar no demônio. O demônio não é artigo de fé. Agora você deixa de ser católico quando você diz que Nossa Senhora não é virgem antes, não foi virgem antes, durante e depois do parto. Aí você comete heresia. Aí você entra na perspectiva da excomunhão. Você entra na perspectiva da excomunhão quando você não acredita que a Eucaristia é Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Você entra na perspectiva da excomunhão. Você está ligado à excomunhão. Você está ligado à excomunhão quando você comete profanação ao sacramento. Mesmo que a igreja ela não venha e diga assim: você está excomungado, mas existe uma coisa chamada lata sentença. Você já está excomungado se você promover profanação ao sagrado. Por quê? Porque você sabe que não deve fazer e você faz da mesma forma.
Suponhamos, se você entra numa igreja brasileira, sabendo que a igreja católica brasileira é uma igreja de excomungados, se você entra lá, ciente disso, você está excomungado, porque você está professando uma fé, você está entrando num ambiente que professa uma fé, que nega radicalmente o Papa e o seu pastor, que é o bispo da sua diocese. Se você fala contra a hierarquia da igreja, que é fundamental, você também promove, porque a hierarquia é de direito divino, não é direito humano. Então, você está excomungado. Então, isso se você sabe o que está fazendo, porque tem gente que faz isso e nem sabe que isso é pecado grave, nem sabe que isso leva à excomunhão. Essas pessoas, elas não têm culpa. Eu era padre numa região que o pessoal ia muito para a igreja brasileira, reuni todo mundo e disse: olha, a partir de hoje ninguém vai mais para essa igreja. Expliquei bem direitinho como foi que começou, tudo certinho. O pessoal nunca mais foi, porque aquelas pessoas não sabiam, mas no momento que elas teimassem em ir, elas sofriam a excomunhão. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, excomungado é aquele que está fora da comunidade de fé, que se põe fora da comunidade de fé, por vontade própria, por decisão própria, se põe fora da vontade de fé, porque está contra o depósito da fé guardado pela igreja, que tem o Papa como seu principal responsável. E aí o que acontece? O que é desligar? É desligar a excomunhão, desligar a excomunhão e readmitir aquela pessoa no seio da comunidade cristã. É aquela pessoa volta de forma arrependida, e uma vez voltando de forma arrependida, ela retoma a comunhão com a vida da igreja. Isso é muito interessante porque a igreja, ela é mãe, e ela de forma alguma se fecha a um filho penitente, a um filho que se arrepende profundamente de seus pecados, porque ela é mãe, e uma mãe não abandona, uma mãe de verdade acolhe, uma mãe respeita as decisões de seus filhos, mas uma mãe também acolhe quando o seu filho toma consciência que errou, assim como o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, quando aquele menino foi embora para gastar os seus bens, quando voltou, o pai acolheu. Então é muito importante a gente entender a missão de Pedro. A missão de Pedro é essa missão de pastorear a igreja, e o Papa tem essa responsabilidade de ser aquele que pastoreia a igreja. Por isso que os bispos, eles são sucessores dos apóstolos. Eles são sucessores dos apóstolos. E tem o Papa como aquele que é o primeiro entre os iguais. O Papa é um bispo como qualquer outro bispo. O cardeal é um bispo como qualquer outro bispo. No entanto, entre aqueles que são sucessores dos apóstolos, a igreja escolhe um para se tornar sucessor de Pedro, o primeiro entre os iguais. E aí a gente sabe que Pedro, ele foi martirizado. Conta a história, conta a tradição, que Pedro foi martirizado em Roma, conta a história que Pedro foi crucificado, e aí, achando que não teria a mesma dignidade de morrer da forma como Jesus morreu, na cruz, em pé, ele pediu para que o colocassem de cabeça para baixo. Conta a tradição que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas essa leitura da carta, essa leitura dos Atos Apóstolos, segundo os exegetas, apontam para um relato da morte de Pedro. Quando Pedro está preso, que Pedro, ele está dormindo, de repente vem um anjo. A palavra dormir na Bíblia significa morte. Vem o anjo, o acorda, ele está falando da morte e da ressurreição de Pedro. E tudo indica que Pedro, com certeza, morreu na prisão, e a tradição fala que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro, ele foi esse anunciador
e ele anunciou para os seus irmãos judeus. Anunciou para os seus irmãos judeus. Ele foi o anunciador do Evangelho para os filhos de Israel. Mas a gente tem também textos que falam que Pedro também anunciou em Roma. E é por isso que, por Pedro ele ser o primeiro entre os iguais, e pelo martírio de Pedro ter sido em Roma, Pedro, ou seja, a Igreja Católica teve sede em Roma. Mas nós sabemos que historicamente, quem deu esta sede da igreja, não é? Quem sediou a igreja em Roma foi o imperador Teodósio. Primeiro Constantino liberou o culto cristão, e depois Teodósio, se não me engano pelo século IV, fez da igreja católica a igreja oficial do Império Romano, porque antes da igreja católica apostólica romana, nós não tínhamos a sede em Roma. Passou a ter sede em Roma quando a igreja católica se tornou a igreja oficial do Império Romano, e o mundo inteiro era conhecido naquela época como Roma. Todo mundo que se conhecia era Império Romano. Por isso que a sede da igreja se tornou lá em Roma. Inclusive essas vestes que nós vestimos aqui na celebração são resquícios justamente dos imperadores romanos. Nós temos todas as vestes, o nome dos objetos litúrgicos, eles todos têm uma correspondência com o Império Romano, porque foi lá que a igreja se estabeleceu por conta do imperador, primeiro Constantino, que se tornou cristão, e Teodósio, que resolveu tornar a igreja oficial do Estado. E para a gente terminar, Paulo ele era um rabino da tribo de Benjamim. Paulo ele era um homem muito fervoroso, ele era um judeu muito fervoroso. Paulo era um fariseu, um rabino de Damasco. Ele dirigia uma sinagoga em Damasco, um homem altamente inteligente na lei. O que foi que aconteceu? Paulo estava perseguindo os cristãos, e é errado dizer que Paulo matou cristão. As pessoas dizem isso, eu escutei muita gente dizendo isso, mas isso não tem nada a ver de verdade, não tem veracidade. Paulo estava perseguindo os cristãos, porque ele acreditava que o cristianismo era uma farsa. Há uma lei em Israel que diz: maldito o homem que morre no madeiro. Paulo achava que o cristianismo era maldito, porque a lei judaica dizia: maldito o homem que morre no madeiro. O que foi que aconteceu? Paulo passou a perseguir os cristãos, baseado nessa lei. Só que houve algo muito forte, que foi o martírio de Estevão. Paulo esteve lá no martírio de Estevão. Só que quando estavam martirizando Estevão olhou para o céu e disse: Senhor, em tuas mãos, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Estevão foi o primeiro diácono, o primeiro mártir da igreja, depois de Jesus. E Paulo ficou tão comovido com aquilo que entrou em crise. Passou 2 anos no deserto. E aí ele fez um grande retiro de 2 anos. Aquela história da queda do cavalo é uma metáfora para falar sobre esses 2 anos que Paulo esteve no deserto, refletindo sobre a fé. Até que São Paulo descobriu, através de muita oração, que tudo aquilo que ele havia defendido na vida era nada diante da sabedoria de Deus em Jesus Cristo. Era nada diante de Jesus. E a partir daí Paulo se tornou um grande missionário. Inclusive, se Pedro ele é aquele que guarda o depósito da fé, Paulo ele foi aquele que fundou o cristianismo enquanto religião. Paulo ele era um grande teólogo. O que foi que Paulo fez?
tirou o cristianismo de dentro do templo e das sinagogas, porque antes de Paulo, o cristianismo era uma seita do judaísmo. Foi Paulo que tirou os cristãos de dentro dessa seita, de dentro do judaísmo, e transformou o cristianismo em uma religião. Por isso que chama Paulo o apóstolo dos gentios, porque a partir de então não precisava ser judeu para se tornar cristão, bastava apenas ser batizado. Circuncisão agora não mais na carne, mas circuncisão de coração. E a partir de então Paulo, ele foi anunciando e evangelizando por diversos lugares, diversas cidades, conquistando mais corações para Deus, até ser preso e martirizado, e São Paulo foi decapitado. Conta a tradição que São Paulo foi decapitado. E essa leitura que a gente escutou, essa segunda leitura que fala que São Paulo diz: encerrei minha carreira, guardei a fé no Senhor Jesus, fala justamente de um homem que certa vez disse: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O homem que deu sua vida pelo Evangelho. Quando a gente vê a igreja toda coberta de vermelho, é para a gente lembrar que pessoas derramaram o seu sangue para que nós pudéssemos rezar. Pessoas derramaram o seu sangue para que nós pudéssemos celebrar. Pessoas derramaram o seu sangue para que a nossa fé pudesse ser vivida, pudesse ser professada. Por isso que ser mártir significa se engajar e se comprometer profundamente com a causa de Jesus. E se a gente não vai ter a honra de ser mártir derramando o nosso sangue, que nós sejamos mártires dando testemunho de nossa fé em um mundo desonesto, em um mundo de pessoas vazias e superficiais, em um mundo de muita maldade, de muita violência. Nós somos chamados a dar testemunho de nossa fé. Em um mundo de muita mentira, nós somos chamados a dar testemunho de nossa fé. Em um mundo onde as pessoas não mais param para escutar as outras, nós somos chamados a dar testemunho de nossa fé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós como cristãos católicos, nós como seguidores e continuadores da missão do Cristo, que nós possamos, neste mundo, derramar a nossa vida em um testemunho, se não for um testemunho de sangue, mas como diz a igreja, que seja um testemunho branco. O que significa isso? Um testemunho em que é um testemunho incruento, um testemunho sem derramamento de sangue, mas um testemunho que verdadeiramente rompa com todo tipo de preconceito, com todo tipo de exclusão, um testemunho que acolhe as pessoas, que lute pelo bem das pessoas, que seja implacável na partilha e no amor. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e que nos dê coragem para darmos testemunho de seu amor e de sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, elevemos a Deus as nossas preces pelos nossos doentes. Nós temos muitas pessoas enfermas aqui na nossa comunidade, pessoas que estão se recuperando talvez dessa Covid, ou pessoas que estão se recuperando de outras doenças. A gente pede por essas pessoas, também pelos familiares dessas pessoas, para que tenham paciência, tenham coragem
e dá todo o suporte e assistência necessários para esses familiares enfermos. Nós vos pedimos, Senhor, por todas as pessoas que trabalham em serviços essenciais, pelas pessoas que já voltaram ao trabalho. Nós estamos vivendo um tempo de relaxamento do isolamento social. Para as pessoas que voltaram